O novo episódio de Silo avança o enredo com propriedade. Suas reviravoltas aquecem a temporada e levam a história para um caminho poético e obscuro. A relação de Juliet com Solo se intensifica e cada vez mais ele parece estar mentindo sobre o seu passado. O Silo 18 está cada vez mais caótico e uma rebelião está prestes a estourar. Eu sou o Daniel, essa é mais uma análise de Silo e peço seu apoio nesse vídeo, uma curtida e inscrição no canal para acompanhar ainda mais sobre a série aqui. Após a revelação da semana passada que o Silo de Juliet pode encontrar o mesmo destino que o de Solo, Juliet corre para encontrar um traje seguro o suficiente para voltar ao Silo 18. O único problema é que o traje de bombeiro que ela pretende usar está submerso na água. Então, grande parte desse episódio é Juliet descobrindo como ela vai recuperá-lo. E embora ela seja bem sucedida nessa tentativa, o ponto principal é o quanto descobrimos sobre Solo nesse episódio. Solo detém um grande conhecimento sobre o mundo exterior, o que não é normal para um morador do Silo. Não é tão surpreendente sabendo que algumas pessoas de alto escalão têm acesso deliberado a relíquias proibidas, revistas, entre outros artigos que revelam mais sobre a superfície. E como passou esse tempo todo no cofre que guarda muitos desses segredos, muito desse conhecimento deve ter vindo disso. No episódio, vemos Berna apresentando a Meadows um óculos de realidade virtual, objeto que Solo pode ter acesso e ao longo desses anos ter desfrutado das maravilhas do mundo antes dos Silos. Porém, todo o seu conhecimento levanta ainda mais suspeitas. Quando Juliet e ele encontram uma sala de aula, há um quadro com vários números seguindo um padrão de 6 dígitos. Ao ser perguntado, Solo diz que não faz ideia de quem escreveu e pode apagá-los, pois ninguém vai se importar. Uma forte teoria sobre esses números é que eles sejam tentativas de combinação da senha do cofre. No episódio anterior, vimos corpos menos decompostos do lado de fora da sala, dando indícios que após a rebelião, algumas pessoas tentaram entrar. Numa corrida contra o tempo, uma das ideias deveria ser desvendar a senha do cofre. Sendo assim, o quadro negro foi utilizado para anotar essas combinações. Note que a maioria está riscada, e até um círculo de um grupo com 3 delas, o que explica quando logo à frente Solo diz que se não acertasse a terceira tentativa da senha, ele ficaria preso do lado de fora. Provavelmente, o cofre bloqueia e só pode ser liberado por quem está dentro dele. Solo também fala sobre sentar-se ao lado de uma garota chamada Lápis e menciona momentos vividos entre ela, como a sua cor favorita, sobre Lápis gostar dos olhos azuis de Solo e muito mais. Essas informações ligadas a todo o comportamento infantil de Solo, a mensagem que fica é que ele era apenas uma criança durante a rebelião, entre 11 e 12 anos, como menciona Juliet. Sendo assim, provavelmente essa história de ser sombra do chefe de TI é completamente inventada. Quando Juliet também pergunta sobre os olhos de Solo, que antes eram azuis, logo ele foge da pergunta e muda o assunto. A condição do personagem é semelhante à heterocromia, talvez uma das causas seja o contato de Solo com o mundo externo ou algum conflito que o feriu. Será que ele era o filho do xerife que saiu na rebelião? Voltando à jornada de Juliet de construir um tubo de oxigênio para pegar o traje submerso, algo precisa ser questionado. Como Juliet aprendeu a nadar tão bem vivendo em um silo? Talvez esse seja o maior mistério da série. Nessa tentativa de construir esse tubo, o harmônio é um símbolo definidor do episódio. É literalmente um instrumento de salvação sendo desmontado para servir a um novo propósito, assim como a estrutura de poder do Silo está sendo desfeita e reformada. Partindo para o Silo 18, no episódio passado, Nox disse que sabia o que significavam os nomes na parede e agora tudo isso foi explicado. Não só são vítimas da última rebelião, mas de inúmeras rebeliões anteriores. A parede até lista várias razões para tais revoltas. No entanto, todas elas têm algo em comum. A mecânica sempre foi culpada por iniciá-las. Isso deixa evidente que existe uma força manipulando tudo o que acontece no Silo e para a mecânica sempre parecer os culpados. Olhando para ciclos históricos, eles estão refletindo sobre padrões se repetindo ao longo do tempo, sem perceber que vão se tornar participantes deste mesmo ciclo vicioso que
começa a surgir. No fim, o grupo da mecânica se depara sendo acusado do assassinato de Meadows, se tornando o exemplo recente do padrão do silo. A série demonstra como rapidamente a história continua se repetindo à medida que cada nova geração lida com conflitos e dilemas familiares. Esse ponto deixa claro o porquê de Bernard seguir cada passo da ordem, pois se funcionou durante esses 140 anos, a probabilidade de dar certo agora é alta novamente. Talvez o maior ponto de virada para os moradores do Silo 18 seja a morte da juíza Meadows. Desde o início, Bernard tem feito tudo em seu poder para esmagar uma potencial rebelião, e isso inclui manipular as pessoas para se voltarem contra a mecânica. E ele está disposto a sacrificar sua melhor amiga e ex-amante para manter o status quo. Meadows há muito tempo queria sair, mas recentemente se tornou um risco. Então ele a envenena. O convite para jantar feito por Bernard não é apenas sobre eliminá-la, é também sobre alguém que sabe demais e que pode ser complacente ao pedido do nível da mecânica. E como sabemos, eles querem ir lá fora para encontrar Juliet. Quando ele a envenena, sabemos que não é apenas sobre poder, é sobre manter em segredo as mentiras cuidadosamente construídas no silo, incluindo as deles próprios. A dinâmica de Bernard e Meadows é onde esse episódio realmente brilha, preparando tudo para o que vem depois. Eles se conhecem há 25 anos e Meadows se demitiu da função de sombra de Bernard naquela época. A justificativa é resumidamente a conexão dos dois, que não seria duradoura, mas o que chama a atenção é o desaparecimento de Meadows por 4 dias após sua demissão, como menciona Bernard. Uma das minhas teorias é que Meadows engravidou de Bernard, então esses dias fora foram para abortar o bebê. Sendo assim, houve essa quebra de relacionamento dos dois. Ela é uma pessoa que sabe demais, e há algo muito maior acontecendo. Sua conversa com Lucas diz muito sobre ela. O seu conhecimento sobre o mundo externo é muito avançado e ela o mantém escondido, como fez com a carta de Salvador Queen. Essa carta foi codificada há 140 anos atrás, bem no início do estabelecimento dos silos. Salvador Queen era chefe de TI e, como já vimos na série, ele detinha o controle das informações como todos naquela posição. O que ele deixou naquela carta é extremamente revelador. Por mais que Bernard tenta, Meadows decide levar esse segredo para o túmulo, ou seja, o que quer que tinha escrito naquela carta poderia potencialmente derrubar todo o sistema que Bernard está protegendo. Será que ela explica como foi criado o silo ou como ele é controlado? Existe algo sobre o mundo externo que está sendo manipulado e não sabemos? Possivelmente é algo que quebre essa massa de controle. O que acontece depois que ela é envenenada é o que eu acho realmente interessante. Bernard traz o que só pode ser descrito como óculos de realidade virtual. Ele pergunta a ela se ela já usou tal dispositivo quando ela acessou o legado. Esse termo é uma novidade dentro da série. Será essa coisa um computador avançado? E sabe o que está presente lá no cofre? Ou algo diferente? O óculos projeta algo semelhante à tela do traje de limpeza. Nesse caso, mostra vídeos gravados que são reais. Nele é apresentada uma selva na Costa Rica. As últimas palavras de Meadows a Bernard é uma pergunta curiosa. Por que eles fizeram isso, Bernard? Como eles perderam esse mundo? Primeiro, note como ela disse eles, não nós, ou humanidade. Especificamente eles. Isso sugere que é um grupo específico responsável pelo que aconteceu com a Terra. E a palavra perder, porque implica que não era apenas sobre destruir o planeta, era sobre perder algo que eles já tinham. A parte realmente trágica é que Meadows descobriu tudo isso e teve que viver com esse conhecimento, assistindo os residentes do silo brigando por migalhas enquanto sabiam que eles haviam perdido. Não é surpresa ela ter vivido parte do tempo alcoolizada. Por fim, Bernard utiliza o corpo de Meadows como uma armadilha para o grupo da mecânica, dando a entender que Meadows foi assassinada por eles, causando a divisão entre os níveis e os mobilizando contra a mecânica. Enquanto isso, mistérios começam a ser desvendados lá embaixo. Paul, impulsionado por sua própria busca pela verdade, descobre que o corpo de Patrick Kennedy, que estava envolvido no atentado incendiário, foi levado pelo judiciário. Na verdade, ele ainda pode estar vivo. Paul já está desconfiado de que algo está acontecendo. Mesmo que ele acabe encontrando Patrick e descobrindo que ele não está vivo, não vai ter respostas, pois Sims prometeu a droga que apaga a memória para o Patrick.
Como eu disse na análise do episódio passado, o Silo 18 vem seguindo passo a passo do Silo 17, até mesmo o envolvimento de um xerife em uma rebelião que vem sendo alimentada. A cada episódio que passa, novos mistérios começam a surgir e alguns deles são respondidos. Claramente, esses novos mistérios criam alguns mecanismos nas nossas cabeças que fazem a gente pensar ainda mais e buscar esse interesse de saber o que realmente tem por trás desse silo. Porque algumas coisas, em um panorama geral, parecem que não são nem mesmo lógicas, porque eles escondem a verdade de que realmente a Terra está catastrófica com um gás tóxico na superfície e deixam com que as pessoas do silo tentam pensar que a Terra pode estar realmente boa. Algo muito grande por trás disso e os próximos episódios devem trazer essas respostas. Por isso, é muito importante que, se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal. Não apenas assista o vídeo e deixe pra lá. Se inscreva aqui porque eu estou fazendo análises de todos os episódios de Silo e vou continuar fazendo nas próximas temporadas ou próximos conflitos e mistérios dessa série. Por isso, se inscreva aqui no canal e não se esqueça também de curtir esse vídeo para impulsionar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas, mais fãs dessa produção. Mas é isso, deixe seu comentário o que você espera dos próximos episódios e o que você achou também desse episódio, eu quero saber disso de você. No mais, obrigado por sua visualização, eu sou o Daniel e tamo junto e fui!